Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Sentir a Essência. O meu nome é Isabel Faria, sou psicóloga, coach e terapeuta corporal e hoje, na Semana da Mulher, temos uma convidada que é a Ana da Cruz, que é profissional de medicina tradicional chinesa, faz também acupuntura, psiconeuroacupuntura, dietética energética e dá consultas aqui na Trofa, na Maia e no Porto e também por videoconferência. Muito obrigada, Ana, por teres aceito o meu convite. Fala-nos, por favor, um bocadinho de ti. Olá, Isabel. Olha, antes de mais, obrigada pela oportunidade de vir falar sobre estas coisas. E sobre mim, eu sou a Ana, como já disseste. Trabalho com a medicina tradicional chinesa já há uns bons anos para cá. E dentro da medicina tradicional chinesa há uma série de valências, como bem estavas aí a referir. A acupuntura é uma delas. E depois achei por bem juntar ainda mais umas valências a esse conhecimento, que uma área que me é muito querida, que é a parte das emoções e a parte da psicologia. E, portanto, depois acabei por fazer também um master na área da psiconeuroacupuntura, como estavas a falar, que é precisamente uma área que concilia todo o conhecimento da medicina tradicional chinesa com os conhecimentos mais desenvolvidos e ocidentais daquilo que é psicologia e do que é a psicoterapia também, e portanto conciliando estas duas valências, acabo por usar as duas ferramentas nos tratamentos que faço aos pacientes que vou tendo e que vêm com distúrbios do foro emocional ou mais psicológicos. E pronto, e é isto. Te apaixonaste pela medicina tradicional chinesa, porque há tantas terapias hoje em dia, porque Sim, a medicina é verdade. chinesa? Olha, assim, foi por uma necessidade pessoal minha, porque aqui há uns anos atrás, eu, como a maioria das mulheres vem passando, e o assoberbamento com tanto trabalho e com tanto stress levou-me a um bocadinho de ruptura. Tanto do ponto de vista físico, psicológico, emocional, quer dizer, quando um dos campos está desregulado, os outros todos inevitavelmente também ficam. Certo. E, portanto, nessa altura senti necessidade de procurar uma via mais natural e que me permitisse ter uma estabilidade mais duradoura, mais consistente e de forma precisamente natural. Era essa a minha preocupação, porque eu gostei sempre muito da via do natural. E, portanto, depois acabei por ter, como paciente, acabei também por ter contacto com a medicina tradicional chinesa, e daí para a frente foi sempre um descobrir e o sentir, descobrir, sentir, descobrir, sentir, e acabo eu própria, por tudo aquilo que praticamente faço às outras pessoas, experienciado em mim própria. Ou seja, mesmo atualmente hoje eu faço tratamentos a mim própria. Obviamente que há algumas coisas peço a colegas para me fazerem, mas eu faço muita coisa a mim própria porque me sinto bem, porque sinto o benefício, me sinto mais tranquila, me sinto mais equilibrada e, portanto, foi essa a principal razão que me levou a contactar com a medicina tradicional chinesa. E depois de entrar dentro da via do ensino, da aprendizagem, de perceber o que era isto, é um mundo que nunca mais acaba. E, portanto, depois acabei por fazer o ciclo de formação todo, que são muitos anos ainda, e depois ainda fazer... Quantos anos é que são, normalmente? Foram 5 anos, fiz 5 anos. 5 anos de formação. E depois a seguir ainda acabei por ir fazer cerca de 1 ano e meio da outra área, da psiconeuroacupuntura, fora todas as outras aprendizagens que vão ficando pelo caminho e formações extra que vou sempre fazendo, e é uma área em que nunca mais deixamos de ter necessidade de conhecer coisas novas e de ir percebendo coisas novas, e estamos sempre a aprender. Sempre a aprender. Tem uma filosofia própria, a medicina tradicional chinesa, penso eu. Sim, tem uma filosofia muito própria.
A filosofia a medicina tradicional chinesa assenta numa filosofia que seria a filosofia taoísta, mas não será isso que se pratica atualmente, em dia, mas tem como base isso. E depois tem um princípio que eu acho que é um dos princípios que rege muito a minha forma de estar também, que é a conciliação com a natureza. O vivermos cada vez mais próximos daquilo que é a natureza, com os ciclos da natureza, percebermos como é que esses ciclos interferem no nosso organismo e como é que nós reagimos a essas mutações externas da própria natureza, dos ciclos que nós temos durante todo o ano e durante toda a nossa vida. E isso é uma filosofia bastante diferenciada de muitas outras terapêuticas. Esta passa por aí mesmo. Quanto mais próximo nós estivermos daquilo que é a evolução natural das coisas, o comportamento natural das coisas, também nós estamos mais equilibrados. E, portanto, e há um outro princípio que considera-se aqui que o homem vive entre o céu e a terra, ou seja, somos um ser que na sua vivência, no seu dia-a-dia, está constantemente a receber as influências de destes dois níveis energéticos, digamos assim, o cosmos, está o céu, o cosmos, e a terra, o que nós pisamos, a terra de onde nós vamos buscar a alimentação, a água com que nos nutrimos e o ar que nos dá o oxigênio, a luz, todas as influências cósmicas, digamos assim. Portanto, nós estamos ali no meio, o ser humano, o homem e a mulher, está ali no meio e, portanto, este é um dos princípios basilares. O homem vive entre o céu e a terra e, como tal, nunca se pode dissociar deste plano. Este é o plano onde vai viver enquanto pessoa, enquanto ser com este aspecto físico que nós temos todos, e que acaba por ser uma espécie de condensação energética, não é? Nós temos esta forma física porque temos uma energia cósmica que nos alimenta, temos outra terrestre que nos dá a forma, de certa forma é assim, e portanto nós temos esta postura e vivemos neste plano. E é ter esta noção da influência de um plano e do outro plano no nosso organismo faz-nos pensar de uma maneira diferente. A partir do momento em que nós começamos a ver-nos qual é o nosso lugar neste planeta onde estamos, o nosso lugar a nível cósmico também, percebemos que nós somos assim por algum motivo. E, portanto, a partir daí, começamos a ter comportamentos diferentes e começamos a perceber porque é que hoje estamos um bocadinho mais assim, o que é que nos está a acontecer, o que é que está lá fora que possa estar a influenciar em nós e também aquilo que possa estar cá dentro. Também já temos a parte interna nossa, a parte do emocional e mental, que também tem uma influência muito grande na nossa forma de estar na vida. Mas se nós tivermos esta consciência de que temos um lugar bem definido neste espaço entre o céu e a terra, muitas coisas estão explicadas e vivemos de uma forma mais serena, muito mais conciliados com tudo. Achas que, de certa forma, ao enveredares pela medicina tradicional chinesa e sendo influenciada, no fundo, por essa filosofia, conseguiste, como é que, a nível de sendo uma mulher, achas que conseguiste sentir-te mais plena, mais em harmonia, digamos, com a tua vida? Eu diria, não sei se é uma questão de ser plena ou não, isso, ser plena é um bocadinho subjetivo. Sentir-me muito mais em harmonia com o feminino, com a minha essência enquanto mulher, sim, sem dúvida nenhuma. Porque a partir do momento em que nós percebemos isso, também percebemos um bocadinho até onde é que vai a nossa capacidade de adaptação, até onde vai a nossa capacidade de influência. Estabelecemos muito mais facilmente os limites que não devemos ultrapassar para não nos sentirmos mal ou para não
nós todos temos um limite, todas as mulheres têm limites, e quando se ultrapassa, limites a todos os níveis, de esforço mental, esforço físico, esforço enquanto elemento integrador da sociedade, e se nós tivermos uma consciência grande desses limites, protegemos-nos melhor, porque não damos um passo muito maior do que a nossa perna às vezes permite. Não pisamos tão facilmente terrenos pantanosos para que depois nos possamos sentir mal, e se por um lado acabamos por sentir que estamos a vencer porque estamos a entrar num mundo desconhecido, por outro lado estamos a entrar num mundo perigoso porque já está fora da nossa, já está fora da nossa própria natureza, do nosso campo. É como se tivéssemos assim um campo à nossa volta, e saindo muito dali, se calhar é perigoso, e muitas vezes há muitos problemas que as pessoas sentem, especialmente do foro emocional, precisamente por isto, porque aquela sede enorme de estar constantemente a conquistar um patamar mais alto, ou um patamar diferente do que está, muitas vezes traz-lhe mais dor, traz muito mais esforço, é muito mais penoso, o prejuízo às tantas começa a ser maior do que o benefício, não é? Achas que, por exemplo, desculpa, achas que para nós termos escolhas até mais tarde na nossa vida, por exemplo, até à terceira idade, quarta idade, tu achas que, não sei se concordas comigo, eu penso que para se chegar a ter escolhas nesse final de vida é preciso fazer-se boas escolhas a nível de estilos de vida no meio ou no princípio da nossa vida. Sim, sem dúvida nenhuma. Quando chegamos à idade madura, a idade madura vai acabar por ser o resultado de toda a vivência, desde o nascimento até lá, não é? Portanto, é normal que as pessoas na sua fase mais jovem tenham um comportamento mais disruptivo, porque estão na fase do risco, na fase da descoberta, e comete erros, prazeres, que mais tarde se vão acabar por revelar. E o somatório vem tudo na idade já mais madura, na idade da velhice, portanto. E eu às vezes fico a pensar e acho, por exemplo, às vezes os jovens, e embora eu acho que já está a mudar um bocadinho, há muitos jovens que já começam a ter uma consciência mais plena do que da forma como devem levar a sua vida mais em harmonia com a natureza, já mesmo na sua fase de adolescência. Já perceberam que aquilo vai-lhes trazer mais benefícios a longo prazo, enquanto que há outros não, consomem completamente a sua essência, aquilo que nós chamamos o Jing, que é aquela reserva energética, a fusão energética com que nós nascemos, e já trazemos uma espécie de bateria. E há muitos jovens que já dão cabo completamente dessa bateria na sua fase de adolescência. Obviamente que isso na fase adulta vai se revelar, e aquilo que ainda devia estar lá para ser gasto já não existe, e a pessoa acaba por ter problemas de saúde mais cedo, ter um envelhecimento precoce, um desgaste mental também muito maior, e isto vê-se muito, e aparecem atualmente jovens para ser tratados, porque depois, entretanto, começam também a ter consciência, não, isto também já não é normal, e quando chegam nós percebemos logo pelos sinais que aquilo já está ali, aquilo que nós chamamos a essência e a sua energia do movimento, que é o nosso movimento água, que é associado ao sistema energético do rim, que já está extremamente desgastado, e depois é muito difícil repor isso, porque é uma energia que só se gasta. Aquilo que nós repomos enquanto energia não é essa essência, mas são outras substitutas, que são aquelas que a gente vai adquirindo durante a nossa vida. Alimentamos-nos para ter a energia suficiente para trabalhar,
respiramos para ter energia suficiente para fazer alimentar todo o nosso sistema metabólico e todas as outras atividades que nos dão vida. Essa é aquela que nós vamos repondo, mas a de base, essa não, essa vai-se só gastando. Então há uma diferença entre a energia da essência, digamos, e a energia vital? Ou é a mesma coisa? Não, a energia vital pode ser entendida de duas formas. Eu entendo a energia vital como a energia que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia para nos nutrirmos. A essência, que é aquilo que é o Jing, é uma energia compacta, digamos assim, que é uma reserva que foi dimensionada, digamos assim, não sei se este é o termo mais adequado ou não, mas na fase da concepção e que já fica ali bem definida e marcada, e essa é imutável, essa acompanha-nos durante a vida e vai-se gastando. A outra não, a outra nós vamos repondo. Respiramos e alimentamos e fazemos, apanhamos sol e pronto. Tudo o que tivermos, o descansamos, também é uma forma de preservar a nossa energia. O atualmente trabalhar com pouco descanso, com horas de sono muito reduzidas, com horários completamente alterados, com trabalhos por turnos, etc., são extremamente desgastantes para desregularizar todo este sistema orgânico. Mas é o que se vive mais hoje em dia, não é? Em relação à mulher, estavas a falar da harmonia, que a medicina tem a ver um pouco com a harmonia com a natureza. Sim. Nós mulheres temos um ciclo diferente dos homens, prontos, obviamente. Mas o que eu queria saber era se a medicina tradicional chinesa tem uma visão específica sobre os ciclos femininos. Sim, os ciclos femininos, vamos lá ver uma coisa. O ciclo feminino, podemos estar a referir a vários ciclos. O grande ciclo é o nosso ciclo de vida, não é? E isso aí também é indiferente, estamos a falar no feminino ou no masculino, vamos equipará-los semelhantes em si, mas o ciclo de vida. E depois temos subciclos, muitos subciclos. O ciclo menstrual tem a ver com o ciclo mensal, por exemplo, mas depois já temos também ciclos semanais, ciclos diários, e tudo isto são subciclos dentro de grandes ciclos. E isto repete-se todos os dias. Eu gosto muito de fazer esta analogia que é considerar um ano da natureza, constituído pelas 4 estações que nós temos e que os orientais consideram mais uma estação, a 5ª estação, que é uma estação que, ao cabo do resto, é o garante de transição entre as outras 4 estações, e isto vamos ter dentro de um ano. Mas, se nós fizermos o encurtamento destes ciclos e levarmos ao dia, nós também temos estas 5 estações durante o nosso dia, um único dia da nossa vida. E temos isso ainda menos tempo. Considerando a analogia de que, por exemplo, a primavera é o amanhecer, o verão é o meio-dia, o outono é o fim de tarde e o inverno é a noite. E o comportamento, e isto repete-se, é sempre assim, portanto, o nosso comportamento também não pode ser igual durante o dia. Não podemos estar acordados todo o dia, não podemos estar a dormir todo o dia, não podemos estar a alimentar-nos todo o dia. Há horas mais adequadas para fazer cada uma das nossas funções. Por isso é que os trabalhos por turnos são extremamente castigadores do metabolismo, precisamente por isto, porque acaba por desregularizar todo este relógio funcional. Estes são os ciclos. Depois, há os ciclos de vida normais, que podemos considerar o nascer, a adolescência, é a primavera da vida, depois chegamos ali à idade, mais ou menos 30 anos, por aí, estamos no verão, que é quase o auge, não é? Ali 20, 30, é o auge das nossas vidas. Depois, a seguir, começamos a entrar no outono, que já é um bocadinho a meia-idade, e depois, outra vez, o inverno,
na velhice, não é? Uhum. Em que as pessoas, e o que é o inverno? O inverno é mais frio, é mais parado, exige que as pessoas não gastem tanta energia, Uhum. as pessoas ficam de uma maneira geral mais estáticas, algumas pessoas até ficam muito mais calmas, outras ficam um bocadinho agitadas, mas isso aí já é por uma deficiência de yin, que acaba por haver ali uma elevação, aquilo que chamamos um falso yang, que acontece muito nos idosos, mas é por uma deficiência de yin. Mas um idoso, de uma maneira geral, é uma pessoa mais yin, é mais tranquilo, é mais parado, não se mexe tanto, é o inverno, enquanto que as crianças são todas super hiperativas. Às vezes os pais perguntam, eu não percebo, aquilo parece que tem pilhas Duracell e eu estou ali no sofá e nem me quero mexer, estou super cansada, só de olhar para ele já estou cansado. Porque ele está realmente ali num período de ascensão da energia, está no seu máximo energético, que vai da primavera ao seu verão da vida. E depois, olha, lá outra vez vem o tal declínio. Isto acontece na nossa vida diariamente e no nosso ciclo de vida. E lá está, mais uma vez, estamos aqui a comparar os nossos ciclos de vida e os nossos comportamentos com a natureza, não é? E se nós, nessas etapas da nossa vida, tivermos comportamentos similares ao da natureza, para a época em que estamos em mais harmonia e vivemos melhor, mais saudáveis, mais tranquilos, mais equilibrados. Uhum. Olha, sim. A nível no teu consultório, quais são os problemas que as mulheres costumam a trazer mais, ou que tu tratas mais? Olha, eu acho que agora há um flagelo tremendo na nossa sociedade. Sofre-se muito de ansiedade. Uhum. E as mulheres mesmo muito de ansiedade, se bem que já também há este fenómeno nos homens cada vez mais, mas as mulheres estão cada vez a sofrer mais de ansiedade. E eu acho que isto tem precisamente a ver com este distanciamento entre aquilo que as pessoas deveriam ter como estilo de vida e o que efetivamente têm, não é? Ou seja, acabam por ter vidas muito exigentes, com muito trabalho para fazer, muitas responsabilidades a assegurar e depois acabam por ter ainda a sua grande responsabilidade da procriação, da ave que vai levando os seus filhotes debaixo das asas até onde pode, ou seja, tem duplas funções, digamos assim, e isso desgasta extremamente as pessoas e é uma coisa incrível como é que agora está cada vez a aparecer mais e a insegurança, esta época pela qual agora estamos a passar, é terrível porque também não há segurança, não há estabilidade, não é? Claro. E as pessoas quando sentem insegurança e instabilidade, que aquilo que é o seu garante da sua forma de viver deixa de o estar e a pessoa fica também completamente baralhada e perdida, deixa de ter chão. E então eu acho que é o que tem mais aparecido. Tanto para homens como para mulheres, mas as mulheres são muito afetadas por este fenómeno, precisamente porque acaba por estar sempre por se vai distanciando cada vez mais da sua verdadeira essência, da sua forma de estar, não é? Também tem a ver com aquele respeito pelo relógio biológico e também, lá está, aquele desgaste de energia muito por causa das tarefas multifacetadas, não é? Sim, exatamente. E as mulheres já há muito tempo para cá que vão exercendo funções paralelas. Eu lembro-me perfeitamente quando estava numa fase em que tinha um trabalho muito, muito árduo, por exemplo, eu dizia que tinha sempre 2 trabalhos. Eu não tinha 2 empregos, tinha 2 trabalhos, ou seja, fartava-me de trabalhar durante um dia todo e depois ainda vinha para casa e fartava-me de trabalhar outra vez. Não é que a família não ajudasse, ajudava, só que depois sendo mãe, etc., os filhos de uma maneira geral têm, a mãe é a referência e isto é normal, porque é a mãe que os trouxe na barriga durante aquele tempo todo, é a mãe que os alimenta e é esse o papel
da mãe, efetivamente. O pai depois ajuda, e ajuda muito, mas isso traz um desgaste tremendo. É o cuidar do lar. O lar a mãe é lar, porque acaba por ser um bocadinho, aquilo é um movimento terra, digamos assim, e a mãe tem muito esta função do lar, do lar, do lar, do lar. E depois conciliar estas atividades todas acaba por ser extremamente desgastante, não é? E hoje em dia continua a ser assim, as mulheres têm sempre por muito que sejam ajudadas, e os casais cada vez mais ajudam-se mutuamente, há sempre ali uma certa sobrecarga mais pesada para o lado da mulher. Talvez por isso ela venha a manifestar cada vez mais esse tipo de sintomatologia, que antigamente não se notava tanto. Achas que as mulheres têm que ter medo das agulhas, como fazes a acupuntura? Não, de maneira nenhuma. Não, olha, não se pode dizer a acupuntura que é total e absolutamente indolor. Há um ou outro ponto que podes sentir qualquer coisinha, mas olha, para quem foi, então já foi mãe, não é comparável o sofrimento, nem de longe nem de perto. É mais fácil fazer uma puntura do que levar uma picadela de uma agulha de costura. A agulha de costura é mais. É verdade. Não, trabalha-se com agulhas muito finas, são colocadas nos pontos da acupuntura, e daí também temos que ser bastante precisos na sua localização, que são pontos muito menos sensíveis. Há algumas zonas do corpo onde se pode sentir um bocadinho mais, mas não, é absolutamente tranquilo, não há esse stress. As pessoas, olha, há pessoas que até chegam e que venham com o estigma, mas eu tenho medo de agulhas. Pronto, está bem, então, mas a gente vai agora aqui ver isto com calminha e já vai ver. E quando abre ela, olha, já está, a primeira já está. Já, olha, mas eu até nem notei. E é assim mesmo, acaba por ser mais o estigma do que propriamente o sentir. Entendo porque eu também já fui uma vez a um amigo meu que é também de medicina, e eu também estava com receio, e depois vi que realmente não fazia qualquer interferência. Ainda ele me deu aqueles aqueles choquezinhos que às vezes se faz. Sim. E só faz uma tremura, não faz qualquer tipo de dor. É, exatamente. Ana, estamos a falar da questão da ansiedade da mulher. Que conselho darias a uma mulher que agora está com esta questão do multitasking, está muito estressada? Que conselhos darias a essa pessoa para ela poder sair desse registro e ir para um registro mais mais harmonioso, digamos? Olha, há uma máxima que agora se costuma dizer, e que é assim, olha, se não tens tempo para fazer nada, então tens que parar. Então eu acho que o menos é mais. É necessário abrandar. Abrandar, acho que é a máxima. Porque se não abranda, vai explodir. Isto é como uma panela de pressão. Se continua sempre a ferver, aquilo um dia vai explodir. O que é que aconselho? Eu sou apologista de todas as técnicas que nos possam manter em serenidade, em equilíbrio, o mais possível. Olha, dentro das nossas práticas, nós temos várias, além deste tipo de tratamento que fazemos, há várias técnicas, utilizar técnicas respiratórias para acalmar a mente, para baixar a sua energia, que de uma maneira geral está aqui assim muito para cima e está a pôr isto tudo ao vapor, ao rubro, para fazer baixar essa energia, fazer momentos de introspeção, aprender a meditar, acho que é fundamental para ter foco. As pessoas de hoje em dia têm muito pouco foco, porque têm a mente muito dispersa em N assuntos ao mesmo tempo. E depois acho que é uma coisa importantíssimo, por favor, viver o presente, o aqui e agora. Isto é muito difícil, mas é uma coisa que tem que se praticar diariamente, em coisas tão simples como
Tu estás na cozinha, por exemplo, a elaborar uma... Olha, ainda mais simples. Eu estou aqui agora contigo a conversar e se eu não estiver com o foco total e absoluto naquilo que eu estou a fazer agora contigo, se eu estiver já a divagar a mente para outros assuntos que ainda vou ter que tratar ou whatever, já estou a fugir do meu foco, já estou a fugir do meu centro. E isso o que é que vai causar? Estás a pensar num assunto que ainda não aconteceu e já estás a projetar aquilo que possa vir a acontecer, vai gerar ansiedade, cada vez mais, alimentas muito a ansiedade, o pensamento no futuro, na incerteza, no e se, e mas, gera só ansiedade. E depois, o estar a pensar naquilo que já passou e que não foi resolvido ou que não tem resolução é outro gasto de energia desnecessário, porque já passou, já foi. Claro. E isso... Olha, é a âncora muitas vezes para os estados depressivos também, não é? Também sabes o que eu estou a falar e acho que concordas comigo, não é? Portanto, o estar aqui assim no centro, focado no aqui e agora, com técnicas que serenem o mais possível a mente, perceber onde é que é o seu limite e não deixar ultrapassar-se naquele seu limite, que não é igual para todas as pessoas, não nos compararmos com o vizinho do lado porque não percebemos. Às vezes estamos a comparar um palco com o palco de outra pessoa, aquilo que a pessoa transparece cá para fora, é o palco, com os nossos bastidores, com aquilo que nós sentimos, isso é péssimo. Porque nós não sabemos o que é que vai por trás daquilo tudo. Aquilo é o que nós vimos, e o que nós vimos é diferente daquilo que nos é transmitido. Acaba por ser a nossa interpretação. E, portanto, eu acho que é nós percebermos, conhecermos a nós próprios, percebermos bem quais são efetivamente os nossos limites, até onde é que podemos ir, balancear muito bem isso e manter a calma e a serenidade. Eu acho que é o melhor que se pode fazer. Mas não há receitas perfeitas. O problema do multitasking é mesmo esse, porque às vezes uma pessoa, o que acontece muitas vezes é que a pessoa está a fazer uma coisa e depois quer pular para outra e depois para outra. E tu estavas a falar disso do presente e realmente uma das coisas que nós aconselhamos, por exemplo, na gestão do tempo e da produtividade é exatamente fazer uma tarefa plenamente, aquela tarefa a cada momento. Ou seja, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque alguma coisa vai correr mal. Se a fizeres em plena consciência do que estás a fazer, é mais eficaz, é mais garantido que a vais fazer corretamente porque estás com a atenção plena nela, estás focada naquele assunto. E o risco que tens de errar essa tarefa que estás a fazer ou de correr mal porque estás a divagar por outros assuntos é enorme, não é? Porque tu estás aqui e estás com o foco no outro assunto qualquer, aquele assunto não está a ser tratado com a devida atenção e o risco de falhar é grande, não é? E esse é o grande problema do multitasking. Há pessoas que são muito multitasking. Aliás, as pessoas que têm muita criatividade, de uma maneira geral, são multifacetadas e até gostam de coisas diferentes. Eu sou um bocado assim, eu gosto muito, eu sou capaz de estar a fazer vários trabalhos diferentes ao mesmo tempo, mas não no mesmo período de tempo. Ou seja, eu hoje posso estar a ler 2 ou 3 livros, não estou a ler os 2 ou 3 livros com os 3 livros à minha frente, não é? Pronto, estás a perceber o que eu quero dizer com o estar no mesmo tempo, mas não naquele tempo exato, não é? Fazer várias coisas completamente distintas ao mesmo tempo. Mas o que é que faz com que a gente consiga fazer isso? É precisamente dar a atenção necessária àquilo que estamos a fazer no momento. Agora, se eu estou a ler um livro e se já estou a pensar numa outra tarefa que não tem nada a ver com o livro que estou a ler, mas que tenho que fazer também, eu estou a desviar a minha atenção para aquele tema. E então acabo por nem ler o meu livro e nem sequer chego ao fim, eu li-o, mas nem percebi o que lá estava, e também não consigo realizar a outra tarefa porque ela não está a ser, não estou a dar a atenção necessária para conseguir concretizar. Portanto, não faz mal nenhum as pessoas realizarem várias tarefas ao mesmo tempo. Isto é até uma característica
específica de algumas pessoas, nem todas são assim. Há outras que só conseguem fazer uma ou duas coisas no mesmo período de tempo, outras conseguem muito. Depende é depois como as pessoas se organizam para fazer essas coisas. Mas lá está, continuo a dizer, não podemos comparar os nossos bastidores com um palco de outra pessoa. Também depende da distribuição da tarefa. Às vezes é possível fazer duas tarefas ao mesmo tempo, tipo estar a ouvir qualquer coisa e ao mesmo tempo estar a cozinhar. Por exemplo, uma amiga minha no outro dia estava a falar que enquanto cozinhava, ela também ouvia podcasts e ouvindo assim e enriquecendo o seu conhecimento ao mesmo tempo que estava a fazer aquela tarefa, porque são altamente conciliadoras, não é? Sim, acaba de ser uma forma. Sim, exatamente, lá está. É preciso perceber se são ou não conciliadoras. Se não forem, não resulta bem. Acaba por trazer muito desgaste. Estávamos a falar agora das mulheres. Na sociedade atual há já uma tentativa de reequilibrar esta questão dos papéis entre homens e mulheres. Claro que nós somos diferentes e somos até complementares. O que é que achas que a mulher neste momento precisa para dar mais um passo em frente, para se posicionar mais no mundo? Olha, eu acho que a melhor forma que tem para se posicionar no mundo é ser a própria mulher, é não estar a querer desempenhar papéis que não lhe são acometidos. Ou seja, nós temos naturezas, o homem e a mulher têm naturezas diferentes e o respeito por essa natureza é meio caminho andado para ser bem sucedido naquilo que se vai fazer. Não quer dizer que a mulher não tenha um papel fundamental em estruturas que são ainda reconhecidas como maioritariamente masculinas. Agora, não precisa é de passar a ser masculina para exercer essa função. Ela pode manter a sua própria essência enquanto mulher e chegar lá e fazê-la, desde que ela se sinta bem nesse papel e que não esteja a forçar demasiado a sua forma de estar. Porque tudo aquilo que se faz em esforço não resulta muito bem de uma maneira geral, não é? Apagamos a conta, certo? Acaba por se complicar, a pessoa acaba por chegar a uma altura e não se identifica com aquilo que está a fazer, porque está-se a desviar cada vez mais da sua própria forma de estar, da sua natureza, e aquilo tem um cocktail reunido para não correr assim tão bem, ou para a pessoa até pode conseguir chegar ao topo de uma carreira hierárquica e está tudo bem, mas depois é capaz de vacilar, chegar a uma altura e já está tão desenquadrada da sua própria essência que muitas vezes tem dificuldade em lidar com isso e corre mal. E, portanto, eu acho que a mulher tem lugar em todo o lado na sociedade, desde que seja ela própria. Não precisa de desempenhar papéis diferentes ou de assumir um papel diferente da sua natureza para realizar o que está a fazer, não é? Ou seja, até uma mulher pode ser uma empreendedora com um alto cargo, como normalmente são atribuídos culturalmente, nós tendemos a colocar, por exemplo, em altos cargos, a pensar nos altos cargos, a lembrar-nos dos homens. As mulheres também podem fazer isso, não deixando de ser mulheres, não é? Ou seja, não deixando da sua própria natureza. Sim. Até podem ir para a construção civil, mas não deixando de ser mulheres. Ou seja, estava a pensar naqueles trabalhos mais árduos. Sim, sim. Obviamente, se ela se sente bem a fazer aquilo, olha, num caso desses que exige força física, se ela tem robustez suficiente para fazer aquilo e se sente mesmo bem a fazer, tudo bem. Agora, se ela vai fazer aquilo por uma questão de afirmação, porque consegue fazer uma função do que está cometida aos homens por natureza, é capaz de já não ir resultar muito bem porque ela está a fugir do seu limite de capacidade. E isso depois vai mais tarde ou mais cedo tem consequências, não é? Eu acho interessante. O homem e a mulher são diferentes, não podemos negar essas diferenças. Agora, não podemos exigir que uma mulher tenha comportamentos masculinos para se chegar a determinadas funções e, ao contrário, também não. Não vamos agora
esperar que um homem tenha só comportamentos femininos para ter uma determinada função, não é? Claro. Aquela questão do equilíbrio, por exemplo, normalmente, tradicionalmente, atribui-se, até a nível arquetípico, atribui-se muito os papéis de ação, de guerra, de uma atividade mais agressiva aos homens, não é? Mas isso não significa que nós mulheres também não possamos ter também um lado agressivo, digamos, de forma equilibrada, claro, sendo mulheres. Não, nós temos, lá está, e mais uma vez, como a natureza de um e do outro é absolutamente diferente, a forma, não quer dizer que a mulher não consiga ser agressiva, ela é agressiva. Todos os seres têm o seu lado de agressor e o seu complacente, não é? Muitas vezes a agressão da mulher é feita de uma forma diferente da agressão masculina. Não é? Qual é que achas? Diz. Por favor, continua. Não, ia-te dizer, uma diferença que se vê muitas vezes agora e que se fala muito é na violência doméstica e vês depois a diferença que existe à agressão dos dois lados. Mas, de uma maneira geral, a masculina é uma agressão física, violência, de bater, enquanto que a mulher tem uma forma de estar mais de coação, não é? Acaba por manipular mais, não é, acaba por ser uma forma de agressão, mas é uma forma de agressão diferente. A mulher trabalha muito mais com a mente, não é? Mas isso é normal, já do tempo das cavernas era assim, não é? O homem ia para fora caçar, ia buscar o alimento, para a mulher que estava em casa ou na caverna alimentar as crias, e ela estava lá a engendrar o que é que tinha que fazer para manter ali aquilo assim tudo equilibrado, manter as suas crias bem tratadas, alimentá-las, etc. Não é? Portanto, daqui vê-se nós temos naturezas diferentes, não se pode negar isso, portanto, até na agressão é diferente, o homem está, a sua própria fisionomia, a sua musculatura, é diferente da mulher, porque ele teve sempre um papel diferente do que teve a mulher, e isso é inegável, não é? Qual achas que é o maior poder da mulher? Eu acho que o maior poder da mulher é o conciliador. Ou seja, a mulher tem um papel fundamental na sociedade e que ainda lhe continua a ser acometido, que acaba por ser mais ou menos o garante da sobrevivência da humanidade, digamos assim, porque a mulher gera as crias, não é? Elas vêm cá para fora através da mulher. Já há a gravidez medicamente assistida, já há isto ou aquilo, mas ainda há necessidade de haver um ventre que vai, de certa forma, garantir essa continuidade da espécie, digamos assim, e que é o papel que está muito acometido à mulher e para já ainda é só ela que o desempenha. E depois o conciliador, porque as mulheres, de uma maneira geral, têm esta capacidade mais de conciliação de uma maneira geral e em quase todos os lares, a mulher tem um papel muito mais conciliador do que tem um homem, e lá está, outra vez por este papel do homem ser mais guerreiro e ir mais facilmente à luta, e a mulher ter mais a consciência do agregado, da família, do aconchego, do carinho, do mimo, do peito, é diferente, portanto, esta função conciliadora que existe já no lar, se ela for transportada para a sociedade no seu geral, se calhar teremos uma sociedade muito mais bonita, não é? Mais equilibrada e mais conciliada. A nível de, por exemplo, estavas a falar há pouco dos limites. Eu acho que a nível da psicologia, quando nós falamos dos limites, nós lembramos-nos muito de colocar limites e da assertividade, não é? E na psicologia o que se diz é tipo, nós para colocarmos limites, nós temos que saber quais são as nossas regras e quais são os nossos, digamos, direitos. Achas que conhecer a nossa própria natureza, ou seja, como nós funcionamos organicamente, a nossa personalidade, a forma como nós somos, porque nós somos todos
similares, mas ao mesmo tempo temos diferenças. Tu não achas que também é importante para colocar esses limites e essa assertividade no mundo? Sim, sem dúvida nenhuma, não é? Porque a partir do momento em que cada um de nós se conhece bem a si próprio e não se constrói assim com referência em padrões exteriores, porque isso é uma ilusão, estarmos a construir como uma cópia de algo que vem de fora, deixa de ser genuíno. E se tu conheceres bem quem tu és, os teus limites, o que tu és capaz de fazer, até onde é que podes ir, até onde é que os outros podem ir contigo, tu pões-te sempre numa posição muito mais segura. E se cada um tiver esta consciência, é muito mais difícil pisar os limites dos outros, não é? Exato. Acaba por ser um respeito, há mais respeito mútuo e não há tanto julgamento. Aquela coisa, tu não és capaz de fazer isto, tu não és capaz de fazer aquilo. Não, deixa de haver, porque cada um tem a consciência daquilo que realmente, qual é o seu limite, e fica por ali, o outro respeita isso. E se cada um respeitar esta barreira, era o ideal, não é? Há mais empatia, porque tu ao perceberes que tu tens diferenças e ao perceberes que isso é natural em todas as pessoas, tu vais acabar também por respeitar a diferença do outro. Sem dúvida nenhuma, não é? O problema, acho eu, e que passa muito, é por as pessoas muitas vezes terem uma ambição desmedida de alcançar determinadas coisas, podem ser objetos ou estatutos ou isto ou aquilo, e não terem elas essa estrutura para o conseguir de uma forma natural, acabam por pisar e espezinhar e empurrar para trás outros. Isso é perfeitamente dispensável, não é? Achas que, por exemplo, fala-se muito da competição entre mulheres? Achas que essa competição que se fala, que é uma competição de deitar abaixo, de estar a invejar a beleza do outro, tu não achas que isso também tem a ver com a falta também de autoconhecimento e do respeito por ser-se mulher? Vemos-nos como inimigas, não sei. Olha, eu acho que enquanto isso, e no que diz respeito ao aspecto físico, é muito fruto daquilo que a sociedade nos dá, dos padrões, dos ícones, não é? A publicidade é exímia nisso, vai-nos dando padrões disto, padrões daquilo, e depois então temos, especialmente aquela classe etária, exatamente, a idade adolescente, que é aquela idade efusiva em que querem tudo, em que já estão ali no seu yang máximo, há uma tendência enorme de querer seguir essas tendências todas, não é? E quando isso acontece, as pessoas começam a viver de uma forma efêmera, não é? Porque valorizam mais o seu invólucro, do que aquilo que está lá dentro. E esquecem-se um bocadinho, e isto é uma coisa que assenta muito neste pensamento oriental. Nós somos, e eu acredito muito nisto, e acho que cada vez é mais assim, o nosso corpo é a nossa morada. Se o nosso corpo é a nossa morada, nós somos muito mais do que o nosso corpo. O nosso corpo é só aquilo que nos dá esta forma, esta vida com que nós cá estamos e com que nos movimentamos neste papel que nos está acometido. E se nós deixarmos de pensar neste invólucro como um padrão de beleza e o sentirmos como sendo a nossa casa, passamos a gostar mais dele. Porque é o nosso aconchego, não é? E se calhar já deixamos de dar tanta importância àquela gordurinha, ou porque a outra tem um corpo mais esbelto, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. E depois começamos a aceitar de uma forma mais natural. Não quer dizer que a pessoa não goste de se sentir bem e se sentir bonita e isto ou aquilo, mas começa a ver o corpo de uma maneira diferente, não é? E
Isso eu acho que é fundamental, mas lá está, isto passa muito por uma forma, uma filosofia da pessoa se ver a si própria, de perceber quem é, como é, e de perceber que não pode ser igual aos outros, cada um é um, nós somos todos diferentes. Sabes o que eu acho, Ana? Eu acho que há esta necessidade muito de seguir o que os mídia e todo o envolvente cultural acaba por nos incutir. E também há esta questão de que as mulheres são muito mais. Eu não sei se tens essa percepção, mas eu acho que as mulheres são mais bonitas quando se sentem mais felizes e com mais autoestima. Não tem propriamente a ver só com os traços. Há mulheres que são mais gordinhas e são extremamente bonitas, ou pelo menos dão a. A beleza é um conceito subjetivo, mas são mais atraentes porque mostram uma Se calhar certa. mostram mais o seu interior, Exato. é aquilo que nós chamamos o Shen. Hum. Podes ter uma mulher super elegante e toda bem posta e colocada, mas depois olhas e vês que lá por dentro há ali qualquer coisa que não bate certo, não é? E deixa de ter essa beleza. Enquanto que há outras que até podem ser exteriormente, se calhar, menos interessantes, mas depois transpiram ali aquele olhar, o rosto, a expressão, transpira uma energia, a sua própria essência. E isso é que traz a beleza às pessoas. E cada um tem a sua. Agora, e lá está, volto a dizer, eu para ter a minha, eu tenho é que reconhecer a minha. E não Exato. estar a querer ter a do outro. Não é? Isso é que estraga tudo. Agora, se nós cultivarmos esta nossa energia, isto vem de dentro para fora, sem dúvida nenhuma. É um clichê que se usa, não é? A beleza vem de dentro, mas é verdade. E alguns estereótipos, eu noto, por exemplo, vem alguém que está mais bonito, está mais radiante, e a ideia é: estás apaixonado, fizeste alguma dieta. Eles pensam, há uma tendência de atribuir, por exemplo, a beleza, a mulher que está mais bonita ou está-se a sentir melhor, há uma tendência de atribuir a um objeto externo ou uma pessoa externa ou algo externo, quando às vezes essa beleza vem, como tu estavas a dizer, pelo reconhecimento, de olhar para nós e conseguirmos sentir-nos bem connosco, com quem somos, porque a aceitação às vezes pode ser um trabalho contínuo. Porque Sim, sem dúvida. Porque nós todos temos os nossos traumas, todos, é inevitável, qualquer um, e nós temos é que saber lidar com isso diariamente e ultrapassar e mimarmos-nos internamente, não é preciso andar cá só preocupado com o invólucro, é mimar-nos internamente e isso depois transpira e transparece cá para fora, como é óbvio, não é? Eu costumo às vezes fazer um paralelismo às plantas. Nós somos como as mulheres e homens. Eu uso como metáfora muitas vezes as plantas, que tipo, nós somos flores diferentes num jardim. E se nós formos bem podadas, bem tratadas, nós temos a nossa própria beleza. A rosa tem a sua própria beleza, a margarida tem a sua própria beleza, cada um manifesta a sua beleza de formas diferentes. Mas é preciso ela estar em conexão, lá está, com a essência, com quem Exatamente. E para como é que a pessoa, se calhar estão-nos a ouvir e dizem assim, mas então, afinal qual é a minha essência? A essência de cada um de nós é olharmos para dentro de nós, é reconhecermos quais são os valores que nós temos, que nos reconhece. Os nossos verdadeiros valores para nós, não é o valor que eu tenho para a pessoa do lado, é o que nós consideramos em nós próprios que é um valor, alimentá-lo, mimá-lo, acarinhar, e isso faz com que essa tal flor floresça ainda melhor, não é? Ana, nós estamos a terminar. O que é que estávamos a falar aqui da mulher, dessa questão da beleza interior que irradia, não é? O que é que tu aconselharias às mulheres da atualidade? Que conselho como mulher tu darias? Mas mas em que área? No geral? No geral, sim.
Pronto, era um bocadinho aquilo que eu já estava atrás a referir. Olha, nós temos na medicina chinesa há um trio que são os três tesouros, e eu acho que se cada uma das mulheres conservar os seus três tesouros o mais que puder, é a melhor forma de viver o mais harmoniosamente possível. O primeiro tesouro é aquilo que nós chamamos o Jing, e que eu já falei há bocadinho, e tem muito a ver também com a nossa essência e com aquilo que nós realmente somos. Não gastar essa energia, não se desgastar demais, perceber onde está o seu limite para não gastar essa energia de forma abrupta. É uma forma de nos mantermos mais bem connosco própria. Outra das coisas é conservar e preservar, manter muito bem aquilo que é o nosso chi, a nossa energia, uma boa alimentação, alimentação de acordo com os ciclos da natureza, não é a dieta A, B ou C que é mais, que é melhor, ou a dieta da moda, não. É alimentarmos-nos de acordo com as necessidades dos ciclos naturais. Isto é um outro tema e que é muito interessante, a alimentação de acordo com a natureza. Não é igual para todos, nem em todas as épocas do ano. E depois ainda outra, manter e preservar intacto o nosso Shen, que é a nossa alma, o nosso mental, onde encaixam todas as nossas emoções, e ter isso tudo em equilíbrio. Se nós tivermos estas três valências do nosso ser em harmonia, nós estamos harmoniosos. Portanto, isto cultiva-se, não é? Cultiva-se tendo noção dos nossos limites e percebendo que temos que nos cuidar, e percebendo que quando estamos a atingir um determinado limite, reconhecer que precisamos de ajuda, e quando precisamos de ajuda, procurá-la e aceitá-la, e não perceber, e não pensar que por si próprio, e muitas vezes isto não acontece, consegue ultrapassar a situação de uma forma autónoma e alegremente. Muitas vezes consegue-se, noutras não. E é preciso ter esta humildade de perceber, que não somos heróis nem heroínas, todos temos limites, e nós estávamos há bocadinho a falar desses limites. Portanto, quando não se consegue conservar estas três coisas de uma forma autónoma, mas tem-se consciência de que elas são importantes, e se sentimos que a certa altura estão a ficar desequilibradas, então pedir ajuda. Claro, concordo plenamente. Ana, muito obrigada pela tua participação. Eu vou deixar o link do projeto da Ana na descrição. Vou também deixar o link do meu site na descrição para vocês também saberem o que é que eu faço. Convido-vos também... De nada, muito obrigada eu. Convido-vos também a pôr um like na página Sentir a Essência. Desejo-vos tudo de bom. Sintam a vossa essência. Logo vamos ter a Margarida Pires, que vai falar-nos um bocado do yoga, do poder feminino através do yoga, às 21 horas. Obrigada, tudo bom e até já.